A graça e a paz de Cristo seja com todos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos prosseguir a exposição do livro de Eclesiastes. Hoje nós começaremos o capítulo 9. Nós chegamos ao final desse trecho do livro, dessa parte do livro que começou no capítulo 3. Do capítulo 3 ao capítulo 10, Salomão vem discutindo sobre os problemas, as vicissitudes que nós enfrentamos nesta vida. A expressão que ele usa é debaixo do sol, ou seja, nesta vida, neste mundo. As várias dificuldades, as várias situações difíceis que nós não conseguimos compreender, que não conseguimos entender. Então, ele vem trabalhando. E agora, no final, no capítulo 9 e capítulo 10, Salomão ele vai repetir um assunto que ele já tratou anteriormente, mas agora trazendo outros aspectos, outros enfoques neste assunto. E o assunto é as questões de vida e de morte. Ele vai tocar de novo nesse assunto, especialmente sobre a morte. Hoje nós veremos no versículo, começaremos, não vou conseguir ver todo o trecho com os irmãos, do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 9, Salomão trata sobre a morte vem para todos. Esse é o assunto. Ele vai falar sobre a morte vem para todos nós, para todos os seres humanos. Aliás, não só para os seres humanos, para tudo que existe, tudo que é vivo neste mundo, uma hora vai morrer. Uns morrem em questão de horas, como por exemplo as moscas, os vermes, mas o ser humano não, o ser humano ele vive um bom tempo. Outros seres vivem bem mais que os seres humanos, como por exemplo a tartaruga. Eu aconselho você a não ter uma tartaruga como bicho de estimação, que são seu tataraneto, é quem vai cuidar dela. É uma herança de família, praticamente, Mas se você quiser ter tartaruga, pode ter, problema seu. Eu não teria. Mas são fatos que nós temos que lidar. A morte é uma realidade. E como alguém já disse, para morrer basta estar vivo. Óbvio, Bem, então nós podemos fazer a seguinte divisão nesses dois capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 10. Nós podemos dividi-los da seguinte forma. Do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 9, o assunto é este. A morte vem para todos. Do versículo 11 ao versículo 18 do capítulo 9, nós veremos que a vida ela é imprevisível. As coisas mudam de uma hora para outra. É imprevisível para nós, para Deus não. Tudo segue dentro do controle de Deus. Do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11, ele vai tratar de um assunto sobre a tolice. E ele vai mostrar para nós que tolice mata. Fique atento. Tolice mata. Cuidado. E por fim, do versículo 12 ao versículo 20 do capítulo 10, ele encerrará tratando sobre o uso das palavras. E o tema que nós usaremos lá quando chegarmos nesse trecho é morrendo pela boca. Então você pode ver que nós estamos falando de morte o tempo todo, de vida e morte, nesses dois capítulos. Isso é importante você ter em mente. Vamos começar hoje e possivelmente eu vou conseguir ir com você até o versículo 3 deste assunto. A morte vem para todos. Vamos orar. Senhor Deus, quando agora, diante da Tua palavra, nós vamos nela meditar, primeiramente, ó Deus, nós reconhecemos a nossa incapacidade de compreender as coisas do Senhor. Por isso nós precisamos totalmente do Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, abrindo os nossos olhos, dando-nos o entendimento, mas não só isso, dando-nos também um coração disposto a Te obedecer. Ajude-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus.
se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Então, o pregador Salomão, ele abre este capítulo com uma declaração contundente. Ele diz assim: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. A expressão todas estas coisas, que ele diz aí logo no começo do versículo, se refere a tudo que foi dito no capítulo 8, onde Salomão especialmente tratou sobre os caminhos de Deus serem tão elevados, tão acima dos nossos, que nós não podemos compreendê-los a menos que Deus queira, a menos que Deus nos dê a compreensão disso. Aliás, na aliança que Deus fez com o seu povo, as repetidas vezes que ele menciona os benefícios da aliança, entre eles está: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu andarei no meio deles, ou seja, eu guiarei. Deus não só está nos acompanhando, Ele está nos guiando. E então nós vemos que Deus, Ele quem nos dá a compreensão dos seus mistérios, daquilo que Ele quer nos ensinar. Até então, o coração de Salomão ainda não havia alcançado aquele amor adorador, aquele amor com que nós adoramos a Deus por amor, aquela adoração em que nós nos aproximamos de Deus com um amor sincero, porque nós o conhecemos, e por conhecermos a Deus nós o amamos. Salomão até então não havia alcançado esse amor ou essa adoração, mas o seu coração, mesmo não compreendendo os caminhos de Deus, mesmo não ainda tendo a compreensão dos caminhos do Senhor, como nós vimos no capítulo 8, Salomão persistiu em sua fé. Ele permaneceu na fé. E permanecendo na fé, firme em confiar em Deus, em saber que ainda que as coisas eu não posso compreendê-las, ainda que eu não tenha compreensão do que está acontecendo, mas eu sei que tudo está nas mãos de Deus. Eu sei que tudo está nas mãos do Senhor, como ele vai dizer mais à frente, aqui no versículo 1. Tudo está nas mãos de Deus. E ele diz: porque eu confio em Deus. Eu confio que tudo está nas mãos de Deus, então eu descanso. E aí, meus irmãos, nós aprendemos algo precioso para a nossa caminhada com Cristo. Não são sentimentos que fortalecem a fé. Se você tem buscado sentir, ter sensações na sua caminhada com Cristo, eu quero ter experiências extravagantes, experiências emocionadas e emotivas, eu quero ter experiências profundas com Deus. Eu quero dizer para você que não são as emoções que vão sustentar a sua fé. Não são as emoções. É justamente o contrário. É a convicção, é aquela decisão firme, resoluta, é aquela ação decidida de permanecer na presença de Deus, permanecer confiante em Deus, ainda que não compreendamos o que está acontecendo conosco, mas nós permanecemos confiantes nele. É justamente essa decisão, essa convicção que vai fazer com que nós não caiamos na fé, não nos apostatemos do caminho do Senhor,
não venhamos a dar as costas para Ele e caminharmos com os pecadores rumo à perdição. Então, grave isso no seu coração. Não fique atrás de sentimentos. Não estou dizendo para você também ser uma pedra de gelo, ser uma pessoa insensível, uma pessoa que não tenha sensações. Isso é impossível. Porque nós fomos criados por Deus, seres com emoções. E nós devemos, sim, usar as emoções. Porém, a verdadeira fé, aquela que nos sustenta no meio da luta, aquela que nos mantém firmes quando nada faz sentido para nós, ela não é emocional. Ela é racional, ela é resoluta, é uma decisão firme do coração em dizer: eu continuarei na presença do Senhor. Lembra de Abacuque? O profeta Abacuque exatamente disse isso. Abra sua Bíblia comigo lá no 3º capítulo do profeta Abacuque. Abacuque é daqueles livros que dá trabalho para a gente encontrar ele na Bíblia, né? Mas está lá, Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Abacuque está contemplando uma situação terrível ao seu redor. Destruição, devastação. E ele diz assim, a partir do verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou seja, a lavoura desse ano foi embora. Não tivemos lavoura, não tivemos colheita. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Imagina o Brasil ficar um ano sem produzir. Imagina um ano o agronegócio parado. Imagina, você planta arroz na sua casa, você planta feijão, né? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Outra forma de subsistência, a agropecuária, né? Todavia, bem, se fosse escrito nos nossos dias, ainda que eu esteja desempregado, ainda que a crise seja maior do que o meu salário, ainda que eu não tenha perspectiva nenhuma de conseguir um emprego, ainda que eu esteja doente, ainda que eu tenha perdido todos os meus bens para o banco, por causa dos empréstimos que eu tive que fazer para me manter, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Não estou dizendo que Abacuque estava desprovido de emoções, mas você consegue, ao ler essas palavras do profeta Abacuque, ver as emoções se destacando mais do que a razão, mais do que a fé, mais do que uma decisão firme de permanecer na presença de Deus? O que está mais evidente para nós aqui? É a decisão de um coração de dizer assim: eu não vou dar as costas para Deus, eu não abandonarei Deus, eu não sairei da presença do Senhor, não importa o problema ao meu redor, não importa a dificuldade que eu estiver passando, eu continuarei confiando no Senhor. As circunstâncias estão totalmente adversas a mim, avessas ao meu controle, mas não saíram do controle de Deus. Eu, todavia, confiarei no Senhor, me alegro, não só confiar, eu me alegro no Senhor, porque a minha alegria, diz Abacuque, não depende dos celeiros cheios, não dependem dos currais cheios, ou nos nossos dias, não depende da minha conta bancária estar não só no azul, mas eu ter ali um bom rendimento, ali uma boa quantia guardada em dinheiro, eu ter várias propriedades, não depende nada disso, eu ter saúde, não depende nada disso. A minha alegria é o Senhor. Sabe por que muitas vezes nós perdemos tudo que temos? Muitas vezes foi por burrada nossa mesmo, foi por má administração, foi por alguma incompetência da nossa parte, mas muitas vezes é Deus tirando ídolos do nosso coração, nos mostrando o seguinte:
Confie em mim. Deposite em mim a sua confiança. Se alegre em mim. Ai, pastor, mas se Abacuque falou de eu me alegro no Senhor, então tem emoção aqui, ó. Sim, volto a dizer, não estou dizendo para você ser uma pedra de gelo. Eu só estou dizendo para você não guiar os seus corações pela emoção. Abacuque não disse assim, eu estou buscando alegria, eu preciso de sentir alegria no meu coração. Não, ele disse assim, eu me alegro. Eu tomei a decisão de me alegrar no Senhor. Eu não vou pôr a alegria do meu coração em qualquer coisa, eu vou confiar no Senhor, eu me alegro no Senhor. Até quando ele fala de emoção ou de emoções, ele está falando de uma decisão e não de sensações apenas. Por isso eu repito, meu irmão, não guie a sua vida por emoções. O crente que vive correndo atrás de coisas maravilhosas, de coisas esplendorosas, né? Lá na igreja tal está tendo culto dos milagres, eu vou lá naquele culto. Na casa do fulano de tal tem uma reunião de oração poderosa. Lá quando ora tudo acontece, então eu vou lá. Eu não sei quantos de vocês aqui lembram dessa, eu pelo menos nunca vi, mas sempre ouvi dizer disso. Não sei quantos de vocês aqui já ouviram essa história de orar no monte e ver o capim brilhando. Já viu isso, né, Paulo? Você não viu, não, né? Não, certo. Mas houve uma época. Cada época, os evangélicos brasileiros, eles têm uma criatividade para besteira que é uma coisa impressionante. Há um tempo atrás, lá na década de 1980, 1990, mais 1990, foram os tais dentes de ouro. Você lembra disso? Alguém lembra disso? O que eram os dentes de ouro? Você estava lá orando, de repente você sentiu um negócio na boca e você ia ver as suas obturações se transformavam em ouro. E virou uma onda, virou uma febre isso entre os evangélicos. Meus irmãos, eu vi até presbiterianos entrando nessa conversa. Presbiteriano já é chamado de sorveteriano, né? Tão gelado que ele é, né? Mas eu prefiro ser gelo mesmo, porque o gelo conserva. E na Bíblia, fogo sempre é juízo. Eu não sei o que o pessoal tem com esse negócio, né? Manda fogo, Senhor. Toda vez que Deus mandou fogo, foi juízo. Bem, vamos em frente aqui. Outra época foram o capim brilhante, né? Você ia orar no monte, aí tinha ali um momento maravilhoso em que a glória de Deus descia e você via o capim brilhando. Meus irmãos, quando Moisés foi ao monte, quando ele desceu, não foi o capim que brilhou, foi o rosto dele. A outra época foi esse negócio de soprar e o povo cair. Até hoje tem isso, né? O cara sopra no microfone e o povo... Na Bíblia, toda vez que alguém caiu na presença do Senhor, não caiu de costas, caiu de boca no chão, caiu de bruços, com a boca no pó. Já começando por aí, começando pela metodologia da coisa. Eu conheci igrejas antigas que foram divididas, racharam ao meio por causa dessas coisas. De igreja presbiteriana. A minha igreja, lá em Conceição dos Ouros, por volta do ano 2000 e alguma coisa, levaram um pastor para lá. Em pouco tempo, esse pastor levou um amigo dele, e esse amigo dele no culto começou a soprar, o povo caindo. O povo da minha igreja nunca tinha visto essas coisas. O pessoal ficou doido. Meu Deus, o que é isso? Teve gente que já olhou. Não, isso não é de Deus, não. Mas teve muita gente que nunca viu isso. Viu essas coisas acontecerem e caíram na conversa. A igreja rachou, boa parte saiu com aquele pastor, pouco tempo depois aquele pastor foi embora, o pessoal se perdeu, acabou aquele grupo que saiu. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções. Daqui a pouco você vai saber melhor o porquê disso. Prosseguindo. Salomão diz assim, depois de ter se aplicado com todo o seu empenho, ele disse, né? Deveras me apliquei. Assim, me apliquei com
todas as forças do meu ser, eu pus todo o empenho do meu coração, toda a minha inteligência a todas essas coisas, a compreender os planos de Deus, a compreender as coisas de Deus, para claramente entender, para ter uma visão clara da coisa. E aí ele chega à seguinte conclusão, versículo 1, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. É a única coisa que a gente precisa saber. É a única coisa que nós precisamos saber, meus irmãos. É que nós estamos nas mãos de Deus. Eu não preciso saber o que será o futuro, né? No final do versículo ele vai dizer isso, que a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro. Eu não sei o que vai ser o meu futuro. Eu não sei do meu futuro daqui a 5 minutos, eu não sei. Eu espero estar terminando o sermão. Espero. Pode ser que Deus me chame aqui daqui a pouco, não sei. Se eu for para casa hoje, eu sei que eu vou almoçar, mas não sei o que eu vou comer. Minha esposa sabe, ela planejou, mas eu não sei. Eu não sei exatamente, só sei que vai ser gostoso, porque ela cozinha muito bem. Né? Aí você imagina a luta que eu estou tendo, né, para emagrecer. Mas eu não sei. Mas a única coisa que importa você e eu sabermos é: estamos nas mãos de Deus. Os justos e os sábios e os seus feitos. Eu quero que você pense um pouquinho agora nos seus feitos, nas coisas que você andou fazendo nos últimos dias. Sejam elas boas ou más, santas ou pecadoras, elas estão nas mãos de Deus. O que você está colocando nas mãos de Deus? Quais obras você está colocando nas mãos de Deus? Quais obras? O que você está colocando nas mãos de Deus? Tudo está nas mãos dele. Aliás, não sou eu que coloquei, né? Ele as tem nas suas mãos. Ele é todo poderoso. Mas que obras eu tenho apresentado para Deus? Aí eu vou lá para Efésios 2:10, a Bíblia diz que nós fomos criados em Cristo Jesus, ou seja, fomos regenerados, fomos salvos, fomos transformados por Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos, para que vivêssemos, para que praticássemos essas boas obras. Então, só nesse texto o apóstolo Paulo já nos mostra que boa obra não é coisa para qualquer um, não. Boa obra é coisa para salvos. Boa obra é coisa para quem é filho de Deus. Ah, pastor, mas eu conheço tanta gente que não é crente e faz boas obras. Eles fazem coisas boas, coisas úteis. Mas uma boa obra é uma obra que vem ornar, que vem adornar a nossa salvação. Então, se a pessoa não tem salvação, ela não tem boas obras. Simples assim. Também é igualmente terrível quando se alguém diz ter salvação, ser salvo, e não vive, e não apresenta obras que condigam com essa salvação. Não faz sentido. É nesse sentido que o apóstolo aqui, Tiago, escreve a sua carta, e falando que a fé sem obras é morta. Uma fé que não é ornada e adornada por obras, por boas obras, essa fé é morta, essa fé nem existe. Não é que ela morreu, não, é porque não existe, ela está morta, está sem vida. É algo inanimado, é um objeto, igual esse ventilador aqui, que só funciona se for ligado à energia, se não for ligado ele não vai funcionar. Exatamente a mesma coisa. Então, quando nós olhamos para os feitos, Salomão está falando aqui dos feitos dos justos e dos sábios. Eles estão nas mãos de Deus. Só isso que importa, irmãos. Sábio e justo faz coisas sábias e justas, não é mesmo? Pelo menos é o que se espera. Tem muita coisa que você faz que ninguém vai lembrar de você. Tem muita coisa boa que você fez para as pessoas e ninguém vai lembrar de você.
Ah, mas tem coisa ruim que você faz que vai ter gente que não vai esquecer tão fácil, não é mesmo? Nossa, como que é difícil. O sujeito já foi perdoado, já foi restaurado há 20 anos e sempre tem alguém dizendo, mas ele fez isso. Não é assim? Mas isso não importa. O que importa é que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Essa declaração ela é vigorosa porque ela nos mostra a grandeza de Deus. Todas as coisas, todos os feitos dos homens, em todos os tempos, cabem na palma da mão de Deus. Qualquer objeto que você consiga colocar na sua mão, você consegue avaliá-lo, não é mesmo? Qualquer objeto que você conseguir segurar, você consegue analisá-lo, observá-lo, ver as características dele, ver os detalhes dele, não é assim? Deus, muito mais. As coisas nas mãos de Deus, ou seja, Ele tem não só o controle delas, mas Ele conhece cada uma intimamente. Ele conhece tudo e todos, e por isso mesmo julgará com sabedoria. As mãos de Deus são o seu cuidado sobre os seus filhos, os justos e sábios, mas também são o juízo de Deus sobre os ímpios. Nós veremos isso mais à frente. Eu não sei se você já viu aquele adesivo que o pessoal gosta de colocar nos carros, uma mãozinha, e embaixo escrito assim, nas mãos de Deus. Bem, eu acho errado aquilo ali, primeiro que já é uma forma de quebrar o segundo mandamento, né? Não fazer nenhuma imagem de Deus. Ah, mas é só a mãozinha, não tem problema. Mas quem disse que Deus tem mão? Não, a Bíblia tem mão. Aqui nós temos o que se chama de antropomorfismo. Antropo, homem, morfismo, forma. Essa forma humana, mão, te lembra o quê? Cuidado, obras, pés. Os pés do Senhor significa o quê? Por onde Deus passa. A boca do Senhor. Não é que Deus tem boca, mas Ele fala. Então esses antropomorfismos, eles não estão aqui para nos mostrar as formas de Deus, mas nos mostrar as ações de Deus. Então se as coisas estão nas mãos dele, significa que Ele tem o controle delas. Ele tem o conhecimento delas, e por isso vai julgar cada um. Versículo 1, ele continua dizendo, né? Ele faz um contraste entre a grandeza de Deus e a pequenez do ser humano. Ele diz assim, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. O homem, por mais entendido que ele seja das coisas, por mais recursos que ele tenha, ele não é capaz de saber o que o futuro lhe reserva. Não sabemos. Não sabemos. Quando Salomão fala sobre amor e ódio, a quem ele se refere? Podemos pensar aqui nos seres humanos. Como eu disse agora há pouco, você faz o bem a uma pessoa, ou faz o mal a uma pessoa. Você não sabe qual vai ser a reação dessa pessoa para com você. Já aconteceu com você de fazer o bem para alguém e essa pessoa te retribuir com ódio? Comigo já. Já aconteceu de eu fazer o mesmo. A pessoa fez o bem a mim e eu não entendi muito bem e fiz algo ruim para essa pessoa. Ou falei algo que não deveria ter falado sobre aquela pessoa. Aí depois fiquei sabendo que o objetivo dela não era fazer mal a mim. E eu fico com a cara desse tamanho de vergonha. Meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Não é? Pode se referir ao relacionamento humano? Pode. Mas se nós olharmos para até o versículo 6, mais à frente vai mostrar isso para nós, né? Amor e ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, pode ser que se refira
as ações humanas? Pode ser. Mas quando nós olhamos um contexto mais amplo, nós vemos que Salomão aqui está falando sobre Deus. Amor e ódio em relação de Deus para conosco. Ele está falando disso. Salomão não sabia se Deus, no futuro, haveria de lhe dar amor ou ódio. Agora a gente tem que tomar cuidado com essa declaração, porque é o seguinte: o conhecimento que nós temos das coisas de Deus hoje, que nos foram reveladas por Cristo Jesus no Novo Testamento, é muito maior do que o que Salomão tinha. Deixa eu tentar explicar de outra forma. Os teólogos, eles chamam de revelação progressiva, ou seja, a revelação que as pessoas tinham de Deus no Antigo Testamento, como diz o autor aos Hebreus, eram sombras das coisas que haveriam de ser reveladas no Novo Testamento na pessoa de Jesus. Pense numa criança e pense num adulto. A criança, ela está desenvolvendo o seu conhecimento, está aprendendo as coisas, e o adulto sabe bem mais do que ela. Ele tem bem mais conhecimento do que ela. Seria essa a ideia de progressivo. Então, quando Salomão está falando aqui que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, ele não está falando no mesmo sentido do Novo Testamento, que fala sobre a vida eterna, o céu ou o inferno. O assunto que ele está falando aqui, eu não sei o que será do futuro, é justamente ele está trabalhando com aquele conhecimento que ele tinha. E o conhecimento que ele tinha era: quando chegar a morte, para onde que eu vou depois? Eu não sei. Por isso que no Antigo Testamento a ênfase em se viver uma vida justa na presença de Deus era assim, exatamente esse sentido de eu vou andar na presença de Deus para sempre estar agradando a Deus, para que um dia eu possa ser recebido na presença dele. Agora, a certeza da salvação é algo que o Novo Testamento vai trazer com clareza para nós. Mas tanto os crentes no Antigo Testamento quanto os crentes no Novo Testamento, todos eles foram salvos pelo mesmo ato de Deus. Todos eles viveram pela fé no Messias que haveria de vir e que veio, o Senhor Jesus. E todos eles, todos os crentes do Antigo e do Novo Testamento, Paulo vai deixar isso bem claro para nós nas suas cartas, que eles foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas nem se compara o conhecimento do Antigo Testamento com o conhecimento que nós temos hoje no Novo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento eles estavam vendo as coisas enevoadas, as coisas ainda por sombras. Mas eles caminhavam por fé. No Novo Testamento essas coisas estão claras para nós, porque Jesus Cristo nos revelou o Pai. E hoje nós não caminhamos por sombras, mas nós caminhamos na luz clara de Cristo Jesus, que nos mostra quem é Jesus, e Jesus nos mostra quem é Deus. Por isso que o autor aos Hebreus abre a sua carta falando isso. Outrora Deus falou de diversas maneiras, de várias formas aos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala por meio de Jesus Cristo, que é a revelação plena de Deus, que é a expressão exata do ser de Deus. E eu não preciso de nenhuma outra forma de revelação. Eu não preciso mais de que alguém venha me dizer: irmão, Deus está me revelando tal coisa. Não, está onde? Está escrito onde na Bíblia isso? Qual capítulo, qual versículo, qual livro? Não foi nada disso. Eu estava orando, Deus me revelou. Então, obrigado, irmão, pode ir embora, vai em paz. Eu não quero saber, não. Se não está na Bíblia, eu não vou. Porque eu guio o meu coração é pela palavra de Deus. Ser crente é isso, eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que Deus revelou aqui. E preste atenção, meu irmão. Preste atenção nisso que eu vou dizer. O anticristo está chegando. E muitos dos que estão dentro das igrejas
serão enganados por ele. Sabe por quê? Porque são pessoas que estão buscando sensações, buscando emoções, buscando coisas impressionantes. E coisa impressionante é o que o anticristo mais vai fazer. Ele vai fazer sinais e prodígios no céu e na terra. Os apóstolos fizeram sinais e prodígios na terra. No céu eles não conseguiram fazer. Mas o anticristo vai fazer até nos céus, para enganar, se possível, os eleitos. Mas não é possível porque os eleitos estão firmes na graça e nas mãos de Deus. Glória a Deus por isso. Porém, preste atenção, vai ter muita gente sendo enganada. Porque vai ficar impressionado com os feitos dele. Agora, crentes que estiverem com seu coração firmados na palavra de Deus, não sairão feito meninos agitados de um lado para outro, correndo atrás de coisas maravilhosas, de coisas impressionantes. Porque o que impressiona o coração dos crentes é a palavra de Deus. O que marca o coração dos crentes é a palavra de Deus. Então, repito, Salomão, quando ele fala que tudo lhe está oculto no futuro, ele não está falando aqui da mesma perspectiva do Novo Testamento, de que nós não podemos saber se vamos para o céu ou se vamos para o inferno. Não é isso que ele está falando. Ele só está dizendo o seguinte: você não sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco. Você sabe? Eu não sei. Ele não está falando aqui das questões da eternidade, ainda que nós possamos aplicá-las, mas aqui ele não está falando das questões da eternidade. Ele está falando apenas da nossa limitação. Enquanto todas as coisas do passado, do presente e do futuro estão nas mãos de Deus, nós não temos controle nem do presente. O passado já foi. O que eu acabei de dizer já é passado, já foi. O que eu disse há 10 segundos atrás já é passado. Eu olho 10 segundos à frente, é o futuro. Eu sei mais ou menos o que eu vou dizer daqui a 10 segundos, porque está escrito aqui. Mas eu não sei do futuro. Eu não sei do dia de amanhã. Mas e daí? Se a minha vida está nas mãos de Deus, por que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Pense nisso. Se a minha vida está nas mãos de Deus, por que eu vou ficar preocupado com o amanhã? Se o meu amanhã já está nas mãos dele, e se ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, ou seja, para moldar o meu caráter conforme o caráter de Jesus, para que eu seja cada vez mais parecido com o Senhor Jesus, o Filho dele, para que eu vou ficar preocupado? Jesus deixou claro para nós lá em Mateus 6, que quem é que se preocupa com essas coisas? São os gentios, são os ímpios. Quem conhece a Deus, quem anda na presença de Deus, caminha tranquilo, caminha sossegado nessa vida, sabendo que se me acontecer o pior seria a morte. Mas o pior não é a morte não é o pior, sabe por quê? Porque para o crente depois da morte vem o quê? O céu. Tá ruim? Tá ruim para você? Agora, a única questão que deve estar no seu coração nesse momento é: eu estou nas mãos de Deus? Eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus? Eu me alegro somente em Deus? Ou para eu me alegrar eu preciso ter pelo menos mais alguns R$1.000 na minha conta? A 1.000 não, né? Já que eu vou pedir milhões, né? Ou para eu me alegrar eu preciso ter mais saúde? Ou a galera da academia e mais músculos? Né? Menos barriga? Aí eu vou ficar alegre, aí eu vou ficar feliz? É isso? A minha alegria tem que ser Deus. Eu pergunto a você: a sua vida está nas mãos de Deus? Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus? A sua vida está nas mãos do Senhor? Preste atenção.
Amor e ódio pode vir da parte de Deus. Deus pode derramar amor sobre a sua vida, como Ele fez com todos os filhos dele. Todos aqueles que foram salvos por causa do amor de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas aqueles que não são agraciados pelo amor de Deus, o que eles vão receber de Deus é ódio. E a principal expressão de ódio que eles vão receber da parte de Deus se chama inferno. Irmãos, inferno não é aquele lugar onde Satanás manda. Satanás não manda em nada. Ele acha que manda, ou ele quer que nós acreditemos que ele manda em alguma coisa. Ele é petulante. Ele chegou para o Senhor Jesus e falou: veja os reinos desse mundo, tudo isso será teu se prostrado me adorares. Mas quem é ele para dar alguma coisa para Jesus? Ele não tem nada. Nem o inferno é dele, porque o inferno é onde ele será lançado para sofrer eternamente também. Então preste atenção, a principal expressão de ódio de Deus se chama inferno. Porque o inferno é o lugar onde Deus está presente. Sim, Deus está presente no inferno. O inferno é a presença de Deus em juízo. Gosto muito de Agostinho de Hipona. Alguns o chamam de Santo Agostinho, né? Mais conhecido como Santo Agostinho. Gosto muito de Santo Agostinho, mas ele errou feio quando ele disse que o inferno é a ausência de Deus. Não, muito pelo contrário. Se existe um lugar onde Deus não está presente, então Deus não é onipresente. Inferno não é a ausência de Deus. Pode ser. Aí eu concordaria com ele se ele dissesse: o inferno é a ausência da misericórdia de Deus. Aí eu concordo. É a ausência da misericórdia de Deus, que ali é Deus despejando o seu juízo contra o pecado, contra os pecadores. Inferno existe. E se você não entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não se rendeu a Cristo, se você passar a sua vida toda dando as costas para o Senhor Jesus, negando o Senhor Jesus, você só está evidenciando uma coisa: você está caminhando para o inferno. Você está caminhando para o inferno. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Que Deus se volte para a sua vida com amor e tenha misericórdia de você e te salve. Que Deus se volte para você com graça e misericórdia. E que você, ao ouvir o chamado de Deus, que é irresistível, e é irresistível mesmo, você possa então descobrir a verdadeira alegria do seu coração, o próprio Deus. Eu disse para você que eu iria até o versículo 3, não vai dar tempo. Eu vou ficar aqui no versículo 1. Que Deus abençoe o seu coração e abençoe a sua vida. Mas meu irmão, minha irmã, a única coisa que importa para nós nessa vida é saber que estamos nas mãos de Deus. Mais nada. Mais nada nessa vida importa. Não importa se seu time vai ganhar, se vai ser campeão ou não, se você vai continuar no emprego ou vai ficar desempregado, não importa se você vai morrer jovem ou vai morrer idoso, não importa. O que importa é que você está nas mãos de Deus. Encerro perguntando: você está nas mãos de Deus? Que Deus nos abençoe.